capítulo 27, nós vamos dar uma olhada nesse texto como um todo, mas eu queria nesse primeiro momento ler com os irmãos o versículo 25 de Atos capítulo 27. Gostaria de pedir aos irmãos que abram suas Bíblias neste texto. Todos comigo aí? Atos 27, versículo 25. Atos 27, 25 diz: portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Vamos orar. Bom Deus, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Até aqui podemos cantar, orar, ofertar. Agora estamos prontos a ouvir a tua palavra, a ser enriquecidos com os conselhos que o Senhor deixou estabelecidos nesta palavra. Fala conosco, usa o teu servo como instrumento de tuas mãos e ajuda a tua igreja a sair daqui cheia de esperança, de confiança no Senhor. É o que nós te pedimos. E nos ajuda, Senhor, acima de tudo, a colocar em prática aquilo que haveremos de estudar nesta noite. Pedimos essas coisas em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos pensar aí sobre o tema que está na tela: sobrevivendo às tempestades da vida. O texto retrata a viagem de Paulo de mais de 200 e poucos passageiros no navio rumo à Itália, a Roma, onde Paulo ficou preso, e dali então ele partiu para a casa do Senhor. Então, considerando esse contexto, vamos falar sobre esse tema: sobrevivendo às tempestades da vida. Queridos, eu não sei se você já esteve numa embarcação em pleno mar revolto, sendo sacudido de um lado para o outro. Deve ser uma experiência um tanto quanto assustadora. Você está num lugar em que se vê em perigo, olha para todos os lados e não vê saída. Alguém que passou por algo parecido disse o seguinte: confessei os meus pecados que já cometera, acrescentei alguns que não havia cometido. Ou seja, é um momento inclusive para conserto de vida, para quem tem temor do Senhor. Esse tipo de tempestade nos assusta, nos leva a um estado de temor profundo. Isto porque nossa tendência quase sempre é olhar para as circunstâncias. Eu não sei quantos de vocês se lembram do episódio de Pedro. Jesus pediu que eles atravessassem para o outro lado da margem do mar, da Galileia, e num certo momento Jesus então havia ficado num momento reservado, começou a andar sobre as águas. Os discípulos então contemplaram e acharam que era um fantasma, e aí ele então se identifica, e Pedro disse então: se o Senhor me autorize a ir até o Senhor andando pelas águas. E o Senhor Jesus Cristo então nos veio. E Pedro então começou a andar sobre as águas, mas de repente ele tirou os olhos do Senhor, colocou nas tempestades e começou a afundar e pedir socorro ao Senhor, e o Senhor socorreu. Muitas vezes nas tempestades da vida nós também somos tentados a tirar o olhar do Senhor e colocar nas circunstâncias adversas. De forma geral, meus irmãos, as pessoas que enfrentam a adversidade intensa acham difícil voltar sua atenção para qualquer coisa além das enormes ondas e ventos furiosos. Essa é a grande realidade. Todos nós somos assim, de uma forma ou de outra. Mas é nessas ocasiões que Deus quer que cultivemos uma vida interior de fé,
que assegure uma resposta mais confiante e mais lógica. É nos momentos, ou são nos momentos difíceis que o Senhor quer que nós alimentemos a nossa fé e assim tenhamos, irmãos, uma postura confiante e mais lógica diante das tempestades da vida. Paulo e os demais passageiros do navio no qual embarcaram rumo à Itália enfrentaram e certamente pensaram que a viagem que eles estavam fazendo seria tranquila, uma viagem sem problemas, sem tensão. Mas não foi isso que aconteceu. O texto, nos seus 44 versículos, mostra que não foi assim. Foi, na verdade, uma longa e difícil viagem. Olha os versículos 7 e 8 de Atos 27. Navegando vagarosamente muitos dias e tendo chegado com dificuldade defronte de Quínido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sob a proteção de Creta na altura de Salmona, costeando-a penosamente. Chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Então, foi uma viagem tanto quanto difícil. Eles só conheciam o destino e nada da rota traiçoeira. É isso que nós encontramos no texto. Assim somos nós nesse mundo. Sabemos que estamos aqui também numa viagem, mas desconhecemos as rotas e o trajeto turbulento. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Quando menos esperamos, somos sacudidos por vendavais que parecem nos destruir. Essa é a grande realidade. Geralmente esses momentos, irmãos, vêm com ladrão, de surpresa, e nós somos pegos de um jeito que nos deixa perturbados. Mas como Paulo, você e eu podemos sobreviver a qualquer tempestade, irmãos. Não importa o nível dela, a intensidade dela. Por isso, ou para isso, são necessários alguns recursos ao longo desta viagem, para que possamos suportar e vencer. E na experiência de Paulo e de todos os passageiros que com ele estavam, há pelo menos 4 recursos que nós precisamos adquiri-los, que nós precisamos levá-los conosco, carregá-los conosco, e assim podermos vencer também as tempestades da vida, para que assim, chegando do outro lado da margem, para que assim cheguemos ao porto seguro e assim sigamos nossa vida. Quais são esses recursos? Primeiro, você e eu vamos precisar de estabilidade no nosso trajeto quando as tempestades chegarem. Versículos 20, do versículo 20 ao 26 de Atos 27, diz o seguinte: mas anunciei, não, está no 28, 20 diz: e não aparecendo havia já alguns dias, nem sol nem estrela caindo sobre nós grande tempestade, dissipou afinal toda a esperança de salvamento. Não é para menos. 21, havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar esse dano de perda.
Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente o navio, porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo porque me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma vida. Com esta palavra, nós temos o Paulo desfrutando, gozando de uma certa estabilidade, ou seja, sem desespero, sem perder o rumo, sem se perder no meio do caminho. Perceba que todos os presentes no navio, incluindo Paulo, estavam em grande perigo. O versículo 9 coloca isso. Paulo, inclusive, previu danos ao longo da viagem, não só da carga, mas também da vida. Versículo 10 vai falar sobre isso, quando diz: dizendo: senhores, vejam que a viagem vai ser trabalhosa, com danos e muito prejuízo, não só da carga do navio, mas também da nossa vida. Essa era a situação. Perceba também que nem mesmo o centurião deu crédito a Paulo, porque o versículo 11 diz: mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Esse era o quadro, essa era a situação. E a situação ficou tão crítica que perderam a esperança de sair daquela situação com vida. Nós lemos no versículo 20, quando diz: e não aparecendo havia já alguns dias nem sol nem estrela, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Imagina, cada um com o coração apertado, dizendo: não tem mais jeito, é o meu último momento. E foi nesse ponto que Paulo se apegou à âncora da estabilidade e reanimou os demais. Então, do versículo 22 ao 25, nós temos Paulo gozando dessa estabilidade, dizendo aos demais: calma, tem esperança, não vamos desistir. O Deus que fez promessas, Ele há de cumprir. Então vamos nos acalmar e vamos vencer essa batalha. E assim, irmãos, que a gente vence as tempestades. Ter ânimo é manter a calma, é saber que com Deus a estabilidade é certa. Não há estabilidade quando nós tomamos os nossos próprios caminhos, quando nós enfrentamos nossas próprias realidades sem contar com Deus. Aí há só desespero. E é por isso que nós temos tanto desastre na sociedade, porque as pessoas esquecem que existe um Deus que está no controle de todas as coisas. Paulo não só se manteve estável, mas também corajou os demais a também assumirem a mesma postura. É o que nós lemos no versículo 25, especialmente a parte A, quando diz: portanto, senhores, tenham bom ânimo. Ele não só esteve gozando de estabilidade, mas ele disse: olha, vocês também precisam desfrutar dessa mesma condição. Ele não falou isso da boca para fora, ele falou do mais profundo do seu coração, com convicção e confiança na promessa de Deus, porque o restante do versículo 25, ele vai dizer: pois eu confio em Deus, que sucederá do modo porque me foi dito. Então Paulo não demonstra a estabilidade da boca para fora, ele tem convicção e ele tem confiança na palavra de Deus, e é isso que vai nos sustentar quando nós estivermos passando por uma tempestade terrível. A palavra de Deus era tudo do que Paulo precisava, e é ela também que vai manter você e eu de pé em meio às tempestades, não importando quão difícil seja a situação que temos enfrentado. Em um dos momentos críticos, irmãos, do povo de Israel, Deus se dirigiu a esse povo com a promessa, dizendo: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. E ele segue dizendo:
Quando passares pelas águas, olha, quando você estiver no meio das tempestades, eu serei contigo. Não é fora, é nas tempestades. Eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem as chamas arderão em ti. Isaías 43, versículos 1 e 2. O que essa promessa indica, irmãos? Que Deus estará com os seus quando circunstâncias usurpadoras ameaçarem a estabilidade da fé dos seus eleitos. Deus é especialista em ajudar o seu povo nesses momentos difíceis. Portanto, apegue-se à âncora da estabilidade. Não perca o controle. Não pense que tudo está perdido. Não pense que Deus está fora do barco. Não pense que Deus te deixou sozinho. Entenda que Deus está no comando. Então é manter a calma, é ser estável na situação, é se apegar às promessas de Deus. Tem que fazer como Paulo. Eu confio em Deus, que sucederá do modo que ele foi dito. É assim que a gente enfrenta as tempestades da vida. A gente mantém a calma. A gente precisa estar gozando de estabilidade, confiando no poder de Deus. Não há outro modo de a gente vencer as tempestades. Segundo lugar, você precisará de unidade. E aqui é muito importante quando nós passarmos por uma grande tempestade. Do versículo 27 em diante, diz o seguinte: quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro, no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram-se os marinheiros que se aproximavam de alguma terra, e lançando o prumo, acharam 20 braços. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braços, e receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia, procurando os marinheiros fugir do navio, e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar âncora da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-nos. Versículo 32. Então os soldados cortaram os cabos do bote e os deixaram afastar-se. Então o que nós temos aqui, qual é o princípio? O princípio da unidade. Este é um recurso que você precisa na hora da tempestade. Ninguém sobrevive sozinho. Alguns acham que podem, mas ninguém sobrevive sozinho. Todos nós, queridos irmãos, precisamos uns dos outros. Na hora do aperto, na hora do vamos ver, para muitos de nós parece mais conveniente cada um tomar o seu próprio bote. É o que o texto coloca. Cada um queria salvar a sua própria vida. Nossa experiência, irmãos, mostra que a natureza humana quer retirar-se para um lugar onde cada um de nós pode ficar sozinho, fechar a porta e descer as cortinas. Essa é a grande realidade. A gente vê isso em muitas igrejas. Quando tudo está bem, todo mundo está junto. Mas quando algumas coisas começam a acontecer, alguns começam a pular fora. Cada um pega o seu bote e diz: aqui não é o meu lugar, porque eu estou aqui para enfrentar problemas. Mas esse texto mostra um princípio relevante, que a unidade é importante quando as tempestades chegarem. Foi assim que os companheiros de Paulo decidiram fazer, depois que Paulo disse que não é bom que cada um tome o seu bote. Mas graças ao bom senso de Paulo,
e seu bom conselho, aquelas pessoas, incluindo o centurião, que lá atrás ignorou o conselho de Paulo, ouviram todos, desta vez, o conselho do apóstolo. Nessas horas, irmãos, precisamos entender que não é sábio saltar fora, nem fazer as coisas por conta própria, mas confiar na unidade do corpo de Cristo. A Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Quantas pessoas do corpo de Cristo reagem e tomam as suas decisões em momentos difíceis sem consultar o corpo de Deus. Eu fico felicíssimo quando, não importando a hora, alguém liga e diz: eu estou numa situação que eu queria que você me ajudasse, queria que você viesse inclusive na minha casa. E assim que deve ser no corpo de Cristo. Nós não fomos chamados para cada um viver ao meio às suas tempestades sozinho. Nós somos um corpo. Como observou o pregador, o pregador da palavra de Deus, ele disse: você precisa da presença do povo de Deus ao seu redor quando chegar ao fundo do poço. Muita gente se fecha, muita gente se esconde, fecha sua porta, baixa a cortina e tenta resolver os seus problemas e viver suas tempestades sozinhos. Aqui nós temos esse princípio da unidade sendo ressaltado. Deus nos fez para andar juntos, como parceiros que sustentam a mão um do outro. Foi isso que Paulo transmitiu aos demais, quando aconselhou, dizendo a eles que não era sábio fugir a pretexto de largar tudo e cada um chegar seguro. Todo mundo nessa hora quer segurança, mas é melhor permanecer todos juntos para chegar todos seguros lá no seco, né? Lá no lugar que todos desejam chegar. Portanto, irmãos, além da estabilidade, nós precisamos de unidade em meio às tempestades da vida. Vamos encarar as nossas tempestades uns com os outros. É por isso que a igreja é tão importante. E tem um lugar muito especial no corpo de Cristo que ajuda todos nós a lidarmos com nossas tempestades. É o grupo de oração. Qualquer hora dessas nós vamos fazer um culto só de ações de graças, pelo que Deus fez por nós como resposta às nossas orações. Deus é bom, irmãos. Os impossíveis para Deus ou para os homens são possíveis para Deus. E Deus estabeleceu a oração do corpo de Cristo como um meio para cumprir os seus propósitos quando eu e você estivermos passando pelas tempestades. Quando olharmos para todos os lados e não vermos nenhuma solução, mas nós enxergamos um Deus que está sentado no seu trono e que Ele espera que o povo dele, juntos, no meio das tempestades, se unam e cheguem seguros pelo poder do Senhor. O terceiro recurso que a gente precisa é o que está aí. Você precisará de renovação. Em momentos difíceis, em determinadas tempestades, a tendência humana é se isolar, é parar de cuidar de si mesmo, inclusive. Versículo 33 em diante diz o seguinte: enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que esperando estáis sem comer, nada tendo provado. Olha, irmãos, que triste. E isso você vai ver até o versículo 36. Então, na hora da tempestade, nós precisamos renovar as forças, inclusive a força física, o corpo. A experiência revela que
determinadas situações, a primeira atitude drástica que muitas pessoas têm é deixar de se alimentar. Foi assim com Saul. Lembra quando ele foi consultar aquela médium? Quando ele teve uma surpresa, ele deixou de comer. Foi assim com Davi. Quando ele ouviu do Senhor que o seu filho, fruto de um adultério, morreria, ele não quis comer. Foi assim com Elias, quando fugia de Jezabel. Ele não queria cuidar, ele desistiu da vida. Ele pediu a morte para si. O mesmo ocorreu com os companheiros de Paulo. 14 dias sem comer causa uma profunda desnutrição. E Paulo chega e diz: Senhor, vocês precisam cuidar do corpo de vocês. Não é possível vocês continuarem sem cuidar daquilo que vocês têm, que é de mais precioso, que é a vida, deixando de se alimentar. É preciso se alimentar. E tem duas coisas interessantes que Paulo faz ou fez ao desafiar aqueles homens comerem. Versículo 34, parte B diz: pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. O que é que Paulo está dando aqui? Que palavrinha nós podemos colocar aqui? Esperança. Paulo ajudou aquelas pessoas a terem esperança. A segunda coisa que Paulo fez foi, e está no versículo 33, tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de um partir, começou a comer. Paulo dá o exemplo, e de repente todo mundo está comendo. Então ele cuida da parte imaterial, espiritual, traz esperança, e depois ele diz: agora é hora de vocês comerem, então eu vou começar, dá graças a Deus, e ele começa a comer e os outros vão comendo. Em meio, irmãos, às tempestades da vida, a alimentação é importante. Uma pessoa depressiva não pode deixar ser sucumbida pelo desânimo a ponto de deixar de se alimentar. Não é possível. Ninguém subsiste por muito tempo sem um físico fortalecido. Igualmente importante é a renovação espiritual que vem por meio da oração, e é isso que Paulo faz. Ele traz a esperança e ele ora antes do alimento, para que aquelas pessoas pudessem subsistir em meio àquela tempestade. O homem, irmãos, é constituído de corpo e alma, ou corpo e espírito, e os dois estão conectados. O que afeta um afeta o outro. Não é por acaso que pessoas que têm determinadas emoções, essas emoções se refletem em questões físicas, no corpo. E é hora de cuidar das duas coisas, parte material, parte imaterial. Por isso Paulo se valeu dos dois tipos de cuidado. Ele trouxe esperança, ele orou, e ele trouxe alimento. E aí eu tenho uma história para contar para vocês, com a qual me deparei em alguma das minhas leituras. Um pastor, que também é conselheiro bíblico, ele foi chamado para ajudar uma jovem mãe com depressão pós-parto. A família estava desesperada. Ela rejeitava a criança, o marido já estava desesperado, quase pedindo um divórcio, todo mundo apavorado, destruído. E aquele conselheiro então foi chamado, e ele entrou na situação e começou a investigar. E no meio do caminho, logo no início, não demorou muito, ele percebeu que um dos fatores que agravava a situação daquela jovem mãe era a falta de sono. Dado a situação da sua gravidez, ela não estava conseguindo dormir, e ela então estava profundamente depressiva.
E qual foi o primeiro passo que o conselheiro providenciou? Deu, junto com a família, foi montar um grupo de pessoas da família e amigos do corpo de Cristo para cuidar da criança, do pai, do lar, de tudo que fosse necessário, e deram àquela mulher alguns dias para ela dormir sem interrupção. Quando ela sai daquele estado, descansada, 60% dos problemas tinham se evaporado. Por que, irmãos? Porque existe uma conexão entre o corpo e a alma. O homem é um ser completo. O que atinge o corpo atinge a alma. O que atinge a parte material atinge a parte material. E nós precisamos cuidar disso. E foi isso que Paulo fez ao perceber aquela situação. Isso revela que em situações adversas, cuidar do corpo, seja com alimentação, seja com uma boa noite de sono, é necessário. Logo, irmãos, em meio às tempestades, você precisará de estabilidade, não perder o controle. Você precisa de unidade, você precisa do corpo de Cristo, e você precisa de renovação. Não pode ficar sem cuidar da sua alma, de uma vida de oração, através de uma vida de oração, de leitura bíblica, de comunhão com o corpo de Cristo, e cuidar do sono, da alimentação e de tudo mais. Eu sou um sujeito que, se eu tiver uma noite mal dormida, no outro dia eu tenho dificuldade de lidar com as coisas. Por isso que o meu hábito é dormir cedo e acordar cedo. Se eu não tiver compromisso na minha casa, 9 horas eu vou para a cama. Que Deus me guarde dormir meia-noite, 1, 2 horas da manhã. Não dá. A noite foi feita para dormir. Infelizmente, nós nessa loucura invertemos os quatro. Por isso que muitas das vezes as pessoas conseguem esses problemas. O quarto recurso que nós precisamos para enfrentar as tempestades, nós precisamos lidar com a realidade. A realidade não pode ser vista de forma que nós corremos dela. Precisamos enfrentá-la de frente, com a graça de Deus. Versículo 41. Dando, porém, no lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se abriu pela violência do mar. A situação vai se agravando. O parecer dos soldados era que matassem os presos para que nenhum deles, nadando, fugisse. Mas o centurião, querendo salvar Paulo, impediu de o fazer e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quem sabe lembrou da palavra de Paulo, de que Deus havia dito que nenhum deles iria se perder. Ele confiou em Paulo agora. Versículo 44. Quanto aos mais, que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. O que significa? Enfrentar as realidades, não fugir delas. As tempestades têm de nos levar a atitudes concretas, e é isso que é proposto no texto. No caso dos passageiros que estavam com o apóstolo Paulo, a atitude foi pular na água. Se lá atrás foi aconselhado que todos ficassem juntos, porque tudo tem o seu tempo, neste ponto da viagem todos precisariam encarar a realidade. Qual é a realidade? Passar e enfrentar os desafios para chegar na margem com segurança. Tinham de se apegar. Todos, sem exceção, tinham de se apegar ao que sobrou do navio. Tem hora, irmãos, que o que sobrou é a maior esperança que nós temos. Os versículos 43 e 44 mostram o que sobrou. Sobrou só pedaços, destroços. Então o conselho foi: olha, quem sabe nadar, lance-se ao mar e alcance a terra. Os demais se salvam. De que forma? Em tábua, em destroço do navio. Ou seja, se apega a alguma coisa. Tem alguma coisa aí que se encaixa na sua realidade.
Então se apegue a ela e chegue à terra. Salve sua vida. Encare a realidade de frente. Como disse alguém, irmãos, não havia helicóptero pairando acima deles para resgatá-los do mar. Não havia. Tem hora que não há algo que é o que seria ideal, mas tem alguma coisa ali que dá para você se apegar e dizer: é por aqui que eu vou e eu vou chegar lá. Eu vou contar aqui uma história. Um amigo meu, ele passou por uma situação difícil financeiramente, inclusive. Ele tinha 2 crianças pequenas e chegou um momento que no seu lar que ele não tinha nada para fazer. Tinha uns legumes lá, uma coisa, e eles vão fazer aqui, inventou um negócio. Para complicar a situação, chegou um amigo na casa dele e ele disse: agora, como é que eu vou fazer? Na hora do vamos ver. E aí, são irmãos, você que ele juntou as coisas, foi juntando, e ele tem uma preciosidade pela culinária, e ele então fez um negócio lá, rapaz, que colocou a mesa, e ele disse que foi, e até o próprio amigo que o visitou disse que nunca comeu algo daquela natureza. Talvez quem estava observando os primeiros preparativos olhasse esse rapaz, coitado, irmãos. Mas foi com aquilo que eles se valeram naquele momento. E aqui nós temos essa mesma realidade. Mas além disso, tinha outra situação, a morte diante de si. Versículo 42 diz que o parecer dos soldados era que matassem os presos para que nenhum deles nadassem nadando justiça. Se esse centurião perdesse um desses soldados, ele perderia a própria vida. Por isso que a lei era: se alguém tentar, deve ser eliminado. Essa era a ordem para os soldados romanos. Então a morte estava diante de si, diante da possibilidade de cada um nadar por si mesmo. Mas aí, irmãos, é onde entra a providência divina. A providência divina. O que fazer nessas horas? Deus, irmãos, entra com sua providência. E aí temos o 43, o centurião, o homem do comando, o homem que está por trás daqueles 200 e poucos homens. Ele então dá uma ordem aos soldados, impedindo que matassem os passageiros que estavam no navio, incluindo Paulo. Queria poupar Paulo. Isso se chama providência divina. Essas são algumas das realidades que todos, mais cedo ou mais tarde, vão encarar. E aí, diante disso, o que é que nós podemos fazer? Não há uma forma mágica de fuga. A passividade inimiga da fé. Nós temos que fazer alguma coisa. Não é uma opção aceitável cruzar os braços e esperar que o temporal passe. Não, nós temos que agir. Por outro lado, quando não houver recursos diante de nós, vamos confiar que Deus há de providenciar. E foi o que ele providenciou para Paulo e todos os mais. É interessante, né, irmãos? Deus, para salvar um dos seus filhos, porque a palavra de Deus, nós lemos agora há pouco, é que Paulo compareça perante César. Deus preserva a vida de Paulo, mas por extensão preserva a vida de mais de 200 homens através do centurião. É providência divina, irmãos. Resumindo, faz parte do lançamento da âncora da realidade e de confiar em Deus para levá-lo até a praia. É assim que ele trabalha, é assim que ele age. Lembre-se que passar pelas tempestades requer que você se apegue à estabilidade
a unidade, a renovação e a realidade. É assim que a gente encara as tempestades da vida e não fugindo delas ou tomando caminhos perigosos. Ou seja, é preciso ter ânimo, é preciso permanecer junto do outro, é preciso alimentar-se, é preciso nadar até a areia, encarando a realidade. Então, observando esses princípios de como nós podemos enfrentar as tempestades, o que é que nós podemos aprender aqui? Queria destacar algumas coisas. Primeiro, quando nesta vida você pegar um navio, eu não estou falando de um navio literal, estou falando de uma situação que venhamos enfrentar, cuja viagem você achar que será tranquila, mas no meio do percurso você se deparar com ventos fortes, lembre-se que Deus não te abandonou. Irmãos, essas situações elas vêm quando nós menos esperamos. Mas vamos lembrar que Deus não abandona os seus filhos. Tenha bom ânimo, meu irmão, minha irmã. Confie que o socorro divino vai chegar. Que horas? Não sei. Só Deus sabe. Apenas confie. É assim que a gente lida com as tempestades. E você que contempla outro passando por uma tempestade, né? Encoraje essa pessoa. Em vez de desanimar mais ainda a pessoa, encoraje essa pessoa. Não coloque mais lenha na fogueira. Não coloque ela mais ainda a se afundar no seu próprio poço. Anime essa pessoa. Leve a pessoa até Deus. Aponte a pessoa para Deus. Faça como, por exemplo, Filipe, que anunciou Jesus a Natanael, e André, que avisou a Pedro de ter encontrado o Messias. É assim que a gente ajuda as pessoas em tempestades adversas. Ore com essa pessoa, mostre para ela que Deus é o Deus de esperança, que ela não precisa tomar as suas próprias medidas para lidar com suas tempestades, mas ela precisa confiar tão somente em Deus e fazer aquilo que é possível dentro da vontade de Deus. Segunda lição: quando nesta vida você se encontrar num barco, eu não estou falando do barco literal, mas do barco que vai acontecer no seu dia, no decorrer da sua vida, uma situação com outros, e constatar que corre perigo, não abandone seus companheiros. Não é o caminho para o crente fugir e abandonar os seus companheiros. Não vamos seguir o exemplo dos discípulos de Jesus que abandonaram o seu mestre. Vamos permanecer juntos. O deslize, o pecado, o erro, a negligência do discípulo ficaram como lição para nós. E esse texto aqui também nos mostra esse princípio, essa lição graciosa. Vamos lutar juntos. É fácil quando tudo está bem. É fácil, pastor, permanecer na igreja quando está tudo bem. Quando não tem irmãos com problemas, quando não tem que lidar com desafetos, quando não tem que lidar com dificuldade financeira, quando tem todo mês lá seu saláriozinho, hora certa para pagar suas contas e cumprir seus compromissos. É fácil. Qualquer mercenário faz isso. Qualquer mercenário. É fácil estar numa igreja quando tudo que temos que fazer uma contribuição. É fácil quando a igreja pode bancar tudo isso. Agora é difícil quando nós temos que meter a mão no bolso. Entendeu na situação? Mas é isso que eu queria dizer. Então não abandone seus companheiros. Lute ao lado deles. Juntos todos somos mais fortes. Se for tentado a pegar seu próprio bote, seu bote individual, corte a corda e deixe-o ir embora. Lute contra o individualismo e o egoísmo. Vivemos, irmãos, numa época de individualismo.
cada um por si, mas no corpo de Cristo nós precisamos andar juntos. E assim nós vamos vencer pela graça de Deus. E não importa se somos 5 ou 50. O que importa é que nós somos povo de Deus, que confia no poder de Deus e nos recursos de Deus, e juntos nós vamos vencer. Então não abandone os seus companheiros, seus irmãos. Terceira lição: quando nesta vida você enfrentar alguma situação que te leva a negligenciar suas necessidades básicas, como alimento e sono, é hora de rever sua atitude. Não se desanime, não se lance à cama. Entenda que muitas vezes nós, com determinados problemas, uma das coisas que nos ajuda a superar é ajudar outros. Muitas vezes nós olhamos para o nosso redor e achamos que só nós temos problemas, mas tem um monte de gente com problemas mais terríveis do que os nossos, e nós podemos, mesmo com nossas fraquezas e limitações, ajudar outras pessoas. Lembre-se que o corpo de Cristo é importantíssimo. E você individualmente deve lembrar que você é um homem que contém uma unidade, corpo e alma. O que afeta um afeta o outro. Então, cuide do seu próprio corpo. Os dois precisam ser cuidados. Terceira lição: quando nesta vida você estiver lidando com uma situação que requer uma atitude enérgica, não fique de braços cruzados. Tem situação que a gente tem que encarar de frente. Apegue-se sim à providência divina, mas tente chegar ao final da jornada com dedicação também. Coloque as mãos no arado, encontre qualquer destroço, se apegue a ele, desde que seja autêntico, que vai te ajudar e chegue ao final da jornada. Agora, se fugir do controle, não é? Ao seu controle, entregue nas mãos de Deus. Se você seguir como eu posso dizer, essa receita, seguir esses princípios, você vai chegar lá menos machucado. Não vale a pena. Não tem que lidar com as tempestades ao seu belo prazer. É assim que nós, como povo de Deus, precisamos lidar com as tempestades. A pergunta é: como é que você tem enfrentado as suas tempestades? Como? De que forma? De que maneira? Então pense sobre isso. Você vai precisar de estabilidade, você vai precisar de unidade, você vai precisar de renovação, você vai precisar encarar a realidade. Assim você chegará no seu corpo. Que Deus abençoe você e que você encare a sua vida desta forma.